Olá, bem-vindos a mais um episódio do Ela em Cena. Eu sou Suelen França e hoje eu quero começar te levando para mais um episódio da Cena Vivida. Direto lá da Itália, um lugar que me fez pensar muito sobre imagem, presença e narrativa visual. Porque cada cenário comunica e nós também comunicamos, mesmo quando não percebemos. Vamos acompanhar então Cena Vivida em Alberobello. Eu estou aqui em Alberobello, uma cidade reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. Os trulles, que são essas casas de pedra com telhados cônicos, parecem saídos de um conto de fadas, mas são também um exemplo de identidade arquitetônica que se tornou símbolo da Puglia. Cada trullo aqui carrega séculos de história e cada turista carrega uma câmera. É inevitável. Alberobello vive de artesanato e eu vivo me segurando para não sair com uma mala extra. E é óbvio que a missão falhou. Aqui tudo é assim. Sobe um pouquinho, respira, sobe mais um pouquinho, mas vale cada passo. E como de praxe, uma paradinha nas igrejas locais. E essa é a igreja de São Cosme e Damião, uma das raríssimas do mundo dedicadas aos santos médicos. E justo nos dias que eu estive aqui, a cidade estava em festa, a tal sorte de viajante. Repara nesses símbolos pintados no topo dos trulli, cada família marcando sua identidade ali, no ponto mais alto da casa. E é impossível não pensar nisso. Todo mundo comunica identidade, mesmo quando acha que não está dizendo nada. E claro, Qual é melhor, pistáquio viagem ou na tiramisu? Itália sem gelato? Cancelada. Pistáquio. Dias assim lembram que presença também é pausa, sentar, observar, existir. E assim eu encerro mais um capítulo da minha jornada pela Puglia, uma terra que ensina sobre simplicidade, história e presença. Mas calma, ainda tem mais caminhos para caminhar comigo. E depois dessa imersão visual, eu quero trazer uma mulher que entende na prática o impacto da comunicação, da postura e da presença. Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço imensamente o convite de estar aqui participando hoje do teu programa. Para mim é uma honra estar aqui. Muito bom te receber. Eu fico feliz demais. Eu queria então que tu começasse contando um pouquinho para nós sobre a tua trajetória na Hope. Então, a Hope é um sonho consumado. Eu venho já de uma vasta experiência no ramo do conforto. Eu vendo saúde e bem-estar através do conforto de colchões e sofás. E toda a minha trajetória profissional foi em uma grande marca, cuja qual eu representei por 17 anos. O meu início foi como vendedora, depois eu passei para gerente e depois eu fui ter a minha primeira franquia, e não foi a única, tive mais de uma. Bacana. E num momento de muito sucesso dessa marca que eu representava, eu tinha um diretor que foi o responsável pelo crescimento exponencial dessa antiga marca. E quando ele criou esse projeto Hope, ele deslumbrou que quem teria que assumir essa nova loja, essa loja Hope exclusiva em Porto Alegre, era eu. Então eu recebi esse convite e onde eu pesquisei primeiro sobre a marca, procurei entender bem quem era a Hope e aceitei. Então tem sido para mim aí um desafio que tem sido muito importante, muito gostoso também, porque são produtos de alto padrão, de qualidade, é um atendimento bem diferenciado que a gente faz nessa marca. Muito legal, e dá para ver a tua paixão quando tu fala, né? Há quanto tempo tu tá nessa área em específico? Nessa área eu já estou atuando há 17 anos. Olha só. 17 anos de trajetória, então eu já sou considerada uma autoridade. Sim. Uma autoridade. Gente, esses dias eu fiz um exame do sono e a primeira coisa que ela me perguntou:
tu tá dormindo bem? Eu acho que eu sei por que tu não tá, se tu não tá. Então, assim, ela percebe, né? Tu respira essa tua Exatamente, profissão. porque eu acredito que a saúde, ela é 70% a qualidade do sono. Sim. Precisamos dormir, Sim. porque é durante o sono que a gente repõe as nossas energias, que o nosso organismo, ele se recupera. Um sono de qualidade faz com que tu produza os hormônios que são necessários para que tu possa ter um despertar, né? E poder, então, conquistar, realizar. Então, o sono, ele é saúde. E às vezes a gente menospreza isso, né? Eu sempre penso naquela régua 8-8-8 o nosso tempo. 8 de trabalho, 8 para si e 8 de sono. Exato. Então, digamos que o mínimo, o sono é 1/3 da nossa vida. Exato. Então, a importância de ter uma qualidade, né? Exato. E aí, a minha emoção, né, a minha grande paixão de estar na OPE é exatamente isso, que eu consigo não só promover o conforto, né, a saúde para o quarto, como estender isso também para a sala. Porque o upgrade que veio desse novo trabalho, dessa nova empreitada, é exatamente que eu também vendo sofás. Olha. Então, toda a minha trajetória dos 17 anos vividos foi vendendo colchões. E eu me especializei nisso, nesse assunto. Né? E aí, agora, eu também vendo sofás. Então, a pessoa ela tem a oportunidade de ter um bom colchão no quarto dela e também ter um sofá maravilhoso na sua sala. Muito bom. E como que foi assumir esse papel de comunicação e presença dentro da empresa? Porque tu é muito comunicativa e tu tens presença. Sim. Essa questão da comunicação, ela é algo que faz parte de mim desde muito nova. Eu fui aquela pessoa que, quando era assim adolescente, tinha grande facilidade em me conectar com outras pessoas. Então, se eu estava, por exemplo, dentro de um ônibus, uma pessoa se sentava do meu lado e começava a desabafar, começava a contar da vida dela para mim. Então, eu fui entendendo com o tempo que a comunicação eficaz, ela faz parte de uma escuta ativa. Para que a gente possa ter uma fala assertiva, a gente primeiro precisa ouvir com presença, entender bem o que aquela pessoa que vem ao nosso encontro está buscando. Então, quando tu resolve se conectar com ela, né, e aí eu digo emocionalmente, entender bem quais são as dores que ela tem, quais são as expectativas, o que é que ela realmente espera, né, e aí eu digo assim como um todo, a gente consegue, então, ter uma fala que vai impactar positivamente e que vai fazer aquela pessoa se sentir realizada de alguma forma, com que aquilo que tu está propondo para ela, de fato, faça a diferença na vida dela. Não né? é só Então, persuadir, é entender a necessidade da pessoa e trazer. Exatamente. E dessa forma, a gente evita falhas. A gente consegue ser assertivo quando nós estamos indicando para ele um produto. Quando nós estamos dizendo para ele, ó, esse aqui é o produto ideal para ti. Porque antes disso, nós ouvimos toda a história, a gente entendeu direitinho qual é a frustração, qual é a insegurança, qual é o medo que aquela pessoa tem, o que ela quer de verdade, quais são as reais dores delas para poder, então, fazer esse trabalho que é bem assertivo. Muito bom. E, Carolina, quando que tu percebeu que a tua postura como mulher começou a influenciou nos teus negócios? A postura é absolutamente tudo, né? É algo que eu trabalho muito com treinamento de vendas, né? E eu sempre digo para as minhas vendedoras, a nossa postura é quem a gente é. Eu não tenho como criar um personagem, aquele personagem que ele é presença dentro do trabalho ou com os amigos, mas dentro de casa eu ser uma outra pessoa, porque eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo. Né? Então, quando a gente se posiciona, aquilo já é algo que é a tua essência. É o que tu tem como filosofia de vida, como valores. Muito bom. E o posicionamento, essa questão da postura, ela também indica que tu se preocupa com essa qualidade, que aquela qualidade que tu está vendendo também é a qualidade que tu quer para a tua vida, que é o cuidado, é o auto-amor que a gente tem que ter com a gente, é o autocuidado, o auto-carinho. Muito bom. E quais foram os teus maiores desafios nessa comunicação? Tu teve aí uma trajetória, né? Até recentemente nós fizemos um curso juntas. Verdade. De oratória, por isso que a gente está pegando nessa questão da comunicação, da presença. Eu estudo muito também a economia da imagem, então eu acredito que tudo está conectado, né? Não é só a comunicação verbal, mas a postura, a forma como tu te coloca.
te coloca em cena? O maior desafio, né? Eu sempre tive muita facilidade em me comunicar com toda e qualquer pessoa, mas eu sempre tive uma dificuldade de me expor para grandes públicos. E quando veio esse projeto Open na minha vida, eu entendi que eu teria que ser a cara dessa marca, porque essa é a filosofia da empresa. Ele é um negócio feito de pessoas para pessoas. E a marca, ela não quer se construir em cima de mídia, pagando influencers, pessoas para serem a cara da marca. A estratégia é que a própria pessoa que está lá dentro da loja faça essa ponte com o público para que quando a pessoa chegue lá, ela se sinta em casa, ela perceba, poxa, essa é a pessoa que aparece no vídeo. É ela que fala, é ela que indica, é ela que mostra. Então, eu estou sendo atendida por ela. Então, tu é a artista do teu negócio. Humaniza, pessoaliza. Humaniza a marca, exatamente isso. E aí, então, esse foi o desafio que veio na minha direção. Lidar com essa parte do digital, que é estar presente ali, se posicionar ali, e vencer essa barreira de se expor, de falar para o grande público. É diferente, assim, tanto falar para um grupo pequeno, quanto falar em câmeras, quanto falar para um público maior. Então, mas depois que destrava também só vai, né? Tu és muito comunicativa. Exato, é aquela questão, tu tem que ter certeza que o que tu tem é muito bom, que é algo de valor. Então, no momento que tu começa a perceber isso, tu vai entendendo também que é um dever teu entregar essa coisa boa que tu tem para maior número de pessoas, que isso até é, digamos, um favor que tu faz. Exato. Né? Quando tu começa a mostrar para outras pessoas as coisas boas que tu tem. Isso até é interessante, porque muitas pessoas têm dificuldade de vender, e eu tive muito, estou melhorando, né? Cada dia busco melhorar nesse sentido. É o medo de oferecer. Só que às vezes tu tem uma preciosidade que a pessoa lá precisa. Então não é eu estou te oferecendo alguma coisa que tu não precisa. Não, eu tenho um propósito, eu tenho um produto que vai te fazer bem. Então não tem por que existir esse bloqueio, né? Mas você não, né? Mas no caso eu tinha essa dificuldade assim de venda. Eu sempre digo assim, eu formo vendedores, né? Eu pego uma pessoa que ela é do zero e eu transformo ela numa vendedora nata. Uau, fazer aula contigo, então. Vem que eu vou te transformar numa vendedora nata. Vou lá visitar a loja, tomar um cafezinho e pegar umas dicas. E uma coisa que eu digo assim, que é a virada de chave, né? Que eu sempre digo assim para todo mundo. Só existe uma profissão, que é vendas. Sim. Bem na essência, tudo é venda. Tudo é venda. Um médico, ele precisa vender o trabalho dele, a consulta dele, a cirurgia dele, né? Uma pessoa que trabalha com direito, ela tem que vender a estratégia dela, o direito dela, a forma como ela vai cuidar daquele cliente dela. Então, tudo é venda. Vender é uma natureza, é nato em nós. A comunicação também é uma venda, né? Nos comunicarmos é uma venda. Então, essa é a minha essência. Eu até sou muito mais vendedora, eu costumo dizer, o meu chão é o chão da venda, do que empreendedora. E isso me faz até mais corajosa, eu penso. Claro. Porque às vezes eu entro em aventuras, mesmo que eu não tenha, digamos, nenhum real no bolso. Porque eu sei que que o conhecimento que eu tenho, ele vai me gerar resultado rápido. Pelas habilidades que eu tenho com as vendas. Vai alcançar o resultado. Que eu vou alcançar, exatamente, que eu vou alcançar o resultado. Mas é aquilo, todo vendedor bom, ele precisa ter um bom produto. Muito bom. Porque a venda, ela não é só aquele momento, ela também é depois. Sim. É o contato, é o pós-venda que a gente faz, é a indicação que vem daquela venda que tu fez, que foi muito bem feita. Muito bom. Eu quero aproveitar e trazer um ponto importante que muita gente acaba esquecendo. Sabe, Carol, eu também estudo há bastante tempo algo que eu chamo de economia da imagem, que é basicamente como a nossa identidade, a nossa presença e a nossa reputação influencia, de fato, né, naqueles resultados que a gente quer alcançar. Então, a gente não percebe, mas a imagem é um ativo econômico, ela abre portas, ela cria oportunidades e ela coloca a gente em lugares que talvez a gente nem imaginava. E quando a mulher, ela entende isso, aí ela começa a trabalhar a presença dela com mais intenção, e isso aí acaba mudando tudo. Então, muda a postura, muda a energia, muda até o jeito como o mercado vai olhar para ela. E é isso que a gente precisa se apropriar.
e aproveitar e usar em benefício próprio, né? Isso faz sentido para ti? Faz todo sentido. Inclusive, isso é algo que eu cobro bastante das vendedoras que trabalham comigo dentro da loja. Eu sempre digo assim, aquela história do vendedor coitadinho, né, aquele vendedor que está mal vestido, porque ele precisa vender porque ele tem que comprar um sapato novo, isso aí não existe mais hoje no mercado. Hoje as pessoas elas querem ter certeza que a pessoa que está ali na frente dela é uma pessoa bem-sucedida. É uma pessoa que ganha bem, né, que tem retorno do trabalho que faz, porque ela é uma pessoa especialista. Ela estuda, ela é dedicada, ela tem domínio, ela tem conhecimento do produto, e uma vez que tu está prosperando, o que tu vai fazer? Tu vai buscar melhorar a tua imagem, né? Então, tu vai se vestir bem, tu vai se posicionar bem. Então, eu acredito, sim, que é extremamente importante essa questão do posicionamento, né? Da imagem, né? Da imagem. Que gera confiança. Que gera confiança, que vai fazer, sem dúvida nenhuma, tu ter mais vendas e tu ter mais retornos. É isso que eu ia te perguntar. Como que essa confiança do cliente impacta nas vendas, né? Exato, é exatamente no sentido de que ele percebe que tu é um vendedor bem-sucedido. Ele percebe em ti, na tua presença, na tua imagem, que tu ganha bem. Uma vez que tu ganha bem, tu vai se vestir melhor. Tu vai usar roupas melhores, tu vai estar alinhado, tu vai estar preocupado com isso, né, com essa postura. E também a questão da organização, né? Uma pessoa que tem um tempo para si, que se cuida, que dedica um tempo para cuidar da sua imagem. Não é aquela pessoa que acordou atrasada, saiu correndo, não arrumou o cabelo, não fez a maquiagem, saiu de casa toda errada, não sabia nem para onde que estava indo. Né? Tudo isso mostra um autocuidado. Então, se tu cuida de ti, tu é capaz de cuidar do outro. Exato. Se tu tem essa preocupação, porque começa na gente, né? Eu digo assim que todo sucesso, ele é interno. Primeiro, eu me cuido e através de mim eu vou fazendo com que outras pessoas se espelhem, me usem como exemplo para também melhorar as suas próprias vidas. Ainda mais se tu trabalha com equipes também, né? Inspira a tua equipe a seguir os mesmos passos. E tem algo dos teus bastidores da empresa que te fez enxergar assim, essa importância? Algum caso, alguma coisa que tenha acontecido nessa tua trajetória? Tem muitos casos, né? Curiosidade, que às vezes a gente gosta de saber de umas Eu sempre digo assim, o trabalho que eu faço dentro da loja, ele é um trabalho de excelência, porque a gente pega, e isso também é o que eu transmito para a equipe, nós pegamos a pessoa pela mão e a gente vai segurando na mão dela até o final. Então, todo o atendimento que ele é feito, ele é na base da experiência. Aquela escuta ativa, entender realmente o que o cliente está buscando, o carinho, o cafezinho que é gourmet, que é um cafezinho diferenciado, porque ele merece, afinal, eu sempre digo, é ele que está pagando a conta. Olha só, eu vou lá tomar esse café. É ele que está pagando essa conta, não somos nós, né? Então, no momento que a gente faz a venda, a gente honra ele, né? Dessa forma que a gente vai cada vez crescendo mais e entregando mais resultados, porque a gente entende que tudo isso que a gente oferece para ele ali faz parte do que ele merece, é o merecimento dele. E aí, o que acontece? A gente recebe muitos feedbacks de clientes que chegaram ali dormindo muito mal ou com um problema gigante que não tinha nada a ver com o colchão, mas através da conversa que a gente teve com ele, se abriu uma porta para que então ele pudesse resolver aquilo. Olha então só. É mais do que uma venda, é uma experiência. É um relacionamento. É um relacionamento. Também, né? Eu digo, eu não faço clientes, eu faço amigos. A minha preocupação é sempre essa. Sempre quando eu estou com um cliente, eu estou preocupada em fazer um amigo. Porque eu sei que se eu tiver o amigo, eu vou ter ele para a vida toda, independente de ele comprar comigo ou não. Às vezes pode ser que não seja o momento dele comprar. Mas ele pode indicar para uma outra pessoa que está precisando. Claro, e ainda mais o teu produto, que não se compra todo ano, né? Exato. Ele é um produto bom, de qualidade, durável. Ele tem ali um tempo. Então, exato. Até isso deve ser um ponto bem desafiador, né? No teu ramo, assim. E por isso que a gente tem que fazer um trabalho muito bem assertivo, porque é um produto que vai ser duradouro, né? Claro. Esse produto que a gente vai vender para ele vai durar muitos anos. Mas, quando a gente eleva a qualidade desse atendimento, não é difícil a gente ter o retorno dele, porque esse retorno vem através das pessoas que ele indica. E quando as pessoas elas vêm por indicação, elas vêm mais propensas à compra. Elas estão mais abertas. 70% do trabalho já foi feito por aquele cliente que te indicou. Perfeito. Né? Então, os outros 30% é só a gente entender, porque nem sempre o produto que é bom para um vai ser bom para aquela outra pessoa também.
né? Por isso que a gente precisa personalizar o atendimento. E esse trabalho, claro, seria muito mais fácil para nós como vendedoras. Chega uma pessoa ali, fulano me indicou o colchão tal porque ele foi o que ele comprou e ele está apaixonado. Então, seria só eu tirar o pedido. Mas o fulano tem necessidades que não são as mesmas dessa pessoa que está me procurando agora. Então, a gente reseta e começa tudo do zero. Necessidades e gosto, né? E gostos. Eu, por exemplo, sou uma, já falando em colchão, que eu gosto de colchão durinho. Exato. Eu gosto daquele colchão, até eu gosto um pouquinho, assim, mas mais duro. Exato. E de praxe, o normal seria um vendedor olhar para ti e ver o teu biotipo e entender que para ti o colchão tem que ser macio. Porque tu é magrinha, tu tem um corpinho mais enxuto. E aí ele olha e diz, não, para ela tem que ser um colchão macio. Né? Então, dificilmente vai respeitar a tua vontade. E essa também é uma carência que existe hoje no mercado. Os vendedores, eles quererem ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. Porque de praxe é oferecer o que está em promoção, o que é mais fácil, tipo, tirar o pedido mesmo. Sim. Fazer a venda, né? E eu não, eu perco a venda, prefiro perder a venda do que tentar vender uma coisa que não é o que a pessoa precisa. Claro. Porque ele vai voltar esse cliente, né? Exato. Se criou o relacionamento. Exato. E que teve algum momento que foi essa virada de chave para ti no empreendedorismo? Tu ter essa visão que tu tem hoje? Quando eu comecei a minha trajetória, foi por financeiro, né? Havia promessas de comissões que eram bem, né, expressivas, e eu tinha minha filha pequenininha na época, eu era mãe solteira, e eu pensei, eu vou me aventurar porque eu estava num ramo completamente diferente, eu era da área da beleza. Eu era cabeleireira e maquiadora. Olha só. E aí foi nesse salão que eu trabalhava que eu recebi o convite, né, para entrar nesse ramo dos colchões, e eu fui seduzida pela promessa de ganhos, né? Então, quando eu entrei, era vislumbrando a questão financeira. O meu começo foi terrível, foi o pior possível. Eu tinha 3 meses para aprender e para bater metas, para poder continuar na empresa. E esses 3 meses foram terríveis, eu não vendi absolutamente nada. Eu não consegui nem chegar perto das metas. E essa pessoa que na época me empregou, ela disse para mim, olha, eu vou te dar mais um mês. Porque se tu não der certo nesse próximo mês, eu não vou poder ficar contigo. Eu vou te dar essa chance porque eu te tirei do local que tu estava trabalhando antes. Mas eu via os meus colegas ganhando bem e eu via eles fazendo a coisa acontecer. Daí foi aonde, porque eu entendia que aquilo que eu fazia era algo que tinha muita responsabilidade. E a cultura da minha família era, nós se mudava e o colchão era no chão. Então eu não tinha aquela cultura de dormir bem, de ter uma cama. Para mim era tudo muito assustador. Então, quando eu comecei a vender só o colchão que era mais barato. Para mim era o mais fácil, era o que entrava na minha cabeça. E é o que a gente falou antes, a questão de tu primeiro ser e sentir para poder transparecer, né? Exatamente isso. Legal. E aí depois eu fui entendendo que eu tinha que ouvir as pessoas, que eu tinha que escutar elas. No momento que virou essa chave na minha cabeça, que era muito mais ouvir do que falar, foi aonde eu comecei a entender a real necessidade das pessoas e comecei então a vender mais. E aí foi crescendo dentro de mim aquela vontade sempre de ajudar o outro. Sempre foi querer somar na vida das outras pessoas. Isso faz a diferença. Quando a gente trabalha com propósito e brilho nos olhos, que é o que tu tem, exato, faz muita diferença. Exato. E aí quando veio essa vontade foi aonde eu senti, não, agora eu preciso aprender a gerenciar equipes. Né? Eu sentia que futuramente eu teria a minha própria loja, porque eu queria crescer, mas eu também sabia que para que aquilo ali acontecesse, eu tinha que primeiro aprender a liderar uma equipe. Porque tu não consegue crescer, ter o teu próprio negócio, se tu não tem uma equipe. Sim. Né? E aí foi aí que virou a chave. Foi quando eu entendi que eu precisava aprender sobre liderança. E foi tudo muito raiz, assim. Toda a minha história nunca teve cursos, treinamentos. Sempre foi ali na vivência do dia a dia. Né? Foi tentando sempre me colocar no lugar do outro. Não, e a importância de tu persistir, porque se fosse uma pessoa volátil, nos primeiros 3 meses desistia. Desistia. Não ia ser essa empreendedora de sucesso. E eu até já me aventurei, já tive uma pizzaria, mas não deu certo. Viu só, é empreendedora nata. Mas o que não deu certo foi bom, porque foi experiência. Claro, e hoje você é o que você é, né? Sim. Carolina, a gente está se encaminhando para o fim, infelizmente. E eu queria que tu deixasse um recado, então, para as mulheres. Né? Vamos inspirar as mulheres hoje aqui no programa. Que querem empreender e que talvez estejam nesse ponto de virada. Então, meu recado para vocês é que nós, mulheres, nós temos
todo esse universo que é dentro de nós disponível, né? A mulher, ela tem o carinho, ela tem o amor, ela tem a fala, ela tem a gentileza e diante de tudo isso, todos esses atributos femininos, não tem como, toda vez que uma mulher tentar fazer algo, não dá certo. Porque ela vai se dedicar, ela tem toda uma história por trás dela, né? Porque o mundo para nós hoje é muito desafiador, mas a mulher, ela tem o jogo de cintura, ela tem essa capacidade de ouvir e também essa fala intencional que é sempre muito assertiva. Então, vai com tudo, acredita na tua estrela, fé em Deus que vai dar certo. Maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada, Carolina. Obrigada pela tua presença. Com certeza inspirou muito aí o pessoal de casa. Obrigada. Eu quero aproveitar também, então, para agradecer as nossas apoiadoras, a REC Brasil Assessoria e Consultoria Empresarial, que é especialista em renegociação tributária. E essa eu assino embaixo. Pela Pórtico, que é responsável pelo nosso cenário, e a Clínica Rita Nichelle. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.